Oi, oi! Está na hora das histórias de Volusa. Hoje vamos saber como os netos de Volusa construíram uma linda casinha de palha. Portanto, essa é a história da casa nova. Olha que legal essa casa na árvore, disse Murilo mostrando o vídeo que assistia no celular. Os que estavam próximos se apressaram a ver e Mário falou: bem que a gente podia construir uma dessas aqui no sítio. A gente quem? É preciso ser carpinteiro dos bons para fazer uma assim tão bem feita, questionou Duda. Não precisa ser tão igual. A gente pode improvisar e pedir ajuda a Jô. Mário retrucou. Ainda assim é preciso material, levar lá para cima. Estão pensando que é fácil? Só quer é ver, insistiu Duda e Murilo rebateu. Você tá com preguiça? A gente podia tentar ao menos botar um estrado entre os galhos da mangueira. E Valusa, vendo a decepção dos meninos, interveio. É sim, se não se pode fazer de um jeito, a gente tenta de outro. Será que não serviria uma casa de palha no chão mesmo? Claro, vó! Gritou Matilde, que adora brincar de casinha com suas bonecas e suas amigas. Não é a mesma coisa, né? Mas fazer o quê? Em vez da casa de Tarzan, teríamos uma cabana de índio, uma oca. Vamos, meu povo, todo mundo tem que ajudar. Viu, Duda? Viu, menininhas? Murilo disse animado. Por que essa coisa de viu, menininhas? A gente disse alguma coisa? Nunca que a gente ia ficar de fora dessa, falou Ivana por todas. E lá se foi a turma escolher um lugar bem no fundo do sítio, debaixo do pé da carambola. Sob a orientação de Volusa e a ajuda de Jô, se puseram à obra. Daí, enquanto uns cavavam os buracos num quadrado no chão, outros foram pegar umas varas que tinham sobrado do galinheiro para armar a estrutura. Outra turminha foi ao mato cortar palha de piaçava e licuri, com que iriam cobrir as paredes e teto. Lúcia ficou encarregada de matar a sede e a fome dos esforçados operários, trazendo-lhe água, suco, frutas e amendoim cozido. Nisto levaram quase o dia todo. Só pararam para almoçar e um pequeno descanso. Quando a cabana ficou pronta, trataram de arrumá-la. Volusa arranjou uma velha mesa com bancos de madeira e trouxe moringa, panelinhas, prato de barros e cachixis de maragujipinho que ela tinha guardado e que colocou nas prateleiras feitas por Jô. No fim da tarde, a casinha estava pronta e decorada. Ficara bem ajeitadinha, tendo porta e janelas. Quiseram jantar lá e teve quem sugerisse até passar a noite toda. Bastava colocar a esteira no chão. Mas Volusa lembrou que poderia ter mosquitos e que eles mereciam dormir direito depois da canseira do dia. E outros bichos, né, vó? Disse Rafaela. E até lobisomem, Duda gracejou. Lobisomem não, que não é noite de lua cheia, ressaltou Janaína. Tá, mas tem a noite escura para meter medo, né? Do jeito que vocês são, até o cri-cri do grilo faz correr. Foi a vez de Ivana notar. Quem tem medo aqui? Eu por mim ficava. Se os índios podem viver no mato, a gente também pode, concluiu Mário. Seja como for, vamos deixar isso para outro dia. Amanhã a gente faz a festa de inauguração da casa com um cozinhado. Cozinhado de verdade? Matilde perguntou. Oxente, e se não for de verdade, vai ser o quê? Indagou Duda e Matilde disse o que tinha pensado. Ora, não tem cozinhado de boneca? Cozinhado de faz de conta? Aqui tem fruta-pão peco para fazer de panqueca, flor de abóbora para ser ovo.
Ih, coisas de meninas! Duda provocou e Matilde, se balançando com as mãos nos quadris, reclamou. Que história é essa? Tem coisas de menina e coisas de menino, é? Pelo que sei, todo mundo faz o que quiser. E chega, chega, amanhã faremos um cozinhado de verdade. Aliás, vocês farão as comidas e eu comerei. Só espero não ser envenenada. Volusa encerrou a discussão rindo. Bem, gente, já que Volusa decretou que o cozinhado da inauguração da casa vai ser amanhã, vamos ter que esperar um pouco. Até mais! Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amiguinhos e se inscrevam no canal. Muito obrigada! Texto, narração e edição de Gilca Bandeira. Imagens do arquivo pessoal e da internet.